Mas, veja, nós estamos enviando todos os nossos porta-vozes pelo Brasil estão indo para Brasília para acompanhar a votação na próxima terça-feira, pressionar os deputados. A gente também tem nossas militâncias em todos os estados, fazendo pressão através das redes sociais, nos gabinetes, com todos os meios que a militância virtual tem a capacidade de fazer. E a gente tem que precisar, agora como a gente tem 7 dias para atuar, acho que a gente precisa levar as manifestações físicas para a porta dos gabinetes dos deputados, para a porta dos escritórios políticos dos deputados em cada estado. Acho que chegou o momento de fazer isso. Tem que organizar isso aí. Como é que vai fazer direitinho? Quando, né? Eu acho que tem que ser um dia, não pode ser todos os dias. Talvez sexta. Eu acho que vai depender muito do estado para estado. Então tem que fazer vários em datas diferentes. E com certeza, se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer. Não, ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. O bolsonarista não vai fazer, né? Assim, se eles já estão fracos agora. Nossa. Eu não gosto de ver essas coisas, não. Eu começo a ficar nervoso, começo a ficar preocupado, pô. Porque existe uma crença, essa falsa, né? De que tudo tá mais ou menos na mesma coisa e que vai acontecer isso e não vai ter efeito. Essa é a crença mais ilusória que existe, porque é óbvio que se o governo está botando tanta energia num projeto X, é porque o governo tem uma noção clara de quais são as suas consequências. Eles não estão fazendo isso gratuitamente. Não, veja, se é o primeiro projeto... Eles não estão fazendo gratuitamente. Se é o primeiro projeto, digamos assim, de uma certa polêmica, de alguma relevância, é que o governo federal está mandando para a Câmara. A primeira coisa que o governo PT está fazendo de relevante em relação à Câmara é mandar esse projeto. Até o momento, o PT não tinha mandado nada para a Câmara sem ser a reforma ministerial dele em modo de medida provisória ainda, que pode cair. Ou seja, é a primeira vez que a gente está vendo o teste de força do governo na Câmara. A ideia é limpar. Ele está limpando o terreno, né? Exato. Ele está limpando o terreno para resolver os problemas dele e poder tocar as outras coisas durante 4 anos. Ele percebeu... Ele está fazendo certo. É uma questão de prioridade ideológica. Prioridade ideológica não, aliás. Prioridade estratégica, prioridade tática. Então ele botou aquilo que é necessário de se fazer logo no início. Ele vai tentar resolver o problema da direita, de gente enchendo o saco. E uma vez que ele resolva isso, ele vai tocar o resto das coisas. Ele está fazendo... Eu lembro a estratégia que a gente seguiu quando queríamos votar a reforma da Previdência. Volta primeiro a trabalhista para tirar o imposto sindical, desmantelar a energia do sindicato. E daí poder fazer a reforma da Previdência. Foi o que a gente terminou fez. Terminou não saindo, exatamente. Só que agora ele está vendo o cálculo óbvio do Lula, né? Que foram as redes sociais que derrubaram a Dilma. Através de momentos como MBL, etc. Mas foi através... E foram as redes sociais que elegeram o Bolsonaro. Foi através das redes sociais que se deu essa grande mobilização. Então, se conseguir conter a força das redes sociais, é possível governar. Esse é o cálculo que ele está fazendo. É possível evitar o impeachment, é possível se manter no poder. Então, essa votação é essencial. O PT vê como essencial e a oposição precisa passar a ver como essencial. Isso não é um pequeno acordo. Isso é prioridade máxima nessa guerra dos próximos 4 anos. Você chegar a acompanhar alguma coisa que os bolsonaristas estão falando a respeito disso? Eles estão falando algo? Como é que está sendo isso aí? Porque assim, eles têm vários parlamentares e muitos influenciadores. Está tendo um movimento? O que está rolando? Por exemplo, o Nicolas... Oi? Não, eu sei, o Gaia sim, mas o Gaia é pequeno. E os outros? Carla Zambelli, etc, essa galera. Estão fazendo live falando do mérito para as redes que eles são contra, para garantir a posição deles. Mas você sabe, cara, a posição bolsonarista nunca fez nada. Mas eles não se assustam com a ideia? Não, eles querem garantir o deles. Mas não vão garantir o deles. Eles querem garantir para as redes sociais que eles estão certos, eles são bonitos e eles transmitem virtude. Não, mas isso mudar não tem, alguma coisa, mas isso não tem sentido, porque eles não vão ter essas redes sociais mais. Assim, a questão é essa. Veja, vamos colocar a gravidade do projeto de novo em acento e sublinhar isso aqui várias vezes para ver se a galera que está assistindo tem uma noção das coisas. Olha só, o PT sabe, e isso é óbvio, que a sua derrocada se deveu às redes sociais, ponto final. Isso é uma questão fundamentalmente política, não é uma questão ética, não é uma questão filosófica, não tem nada a ver com isso. Nem uma preocupação com o ódio que está disseminado na sociedade, os crimes. Isso tudo é perfumaria, a gente sabe disso, ok? Então, em termos pragmáticos, só existe uma razão clara para você censurar redes sociais, para você regular redes sociais. É impedir que problemas como a derrocada da Dilma, o impeachment, a eleição do Bolsonaro se deem novamente. O que isso significa? Significa que você precisa criar uma lei que seja capaz de conter
estas pessoas. Então você tem que calar essas pessoas e você tem que tirá-las do âmbito da rede social, de alguma maneira. Obviamente, o Brasil não é uma ditadura, o Brasil não é a União Soviética, então você não pode chegar lá e dizer, não, agora acabou a rede social, você aí, Nicolas, Carlos Zambelli, vocês estão fora das redes sociais. Só vai estar na rede social quem é a favor do governo. Obviamente você não pode fazer isso, né? A gente não vive numa ditadura, o PT não tem como fazer uma coisa dessas. Então o que se faz no lugar desse enfrentamento direto? O que se faz no lugar dessa censura direta? Cria-se um projeto com justificativas as mais diversas, com explicações ali anódinas, que não tem nada a ver com o propósito estratégico de fato do projeto, e daí se empurra esse projeto para frente. É um projeto complexo, cheio de detalhes, né? O projeto original tem umas 50 páginas, esse aí tem 40 páginas, é um monte de coisa, tem detalhes ali, pra você entender, é complicado. Não é uma coisa simplesmente, fulano de tal não vai ter a sua rede social, não é assim. Aí você cria um projeto desse, você vai empurrando, você bota toda a energia nele. O outro fator que a gente viu é que nós acompanhamos um 8 de janeiro muito nebuloso. Aconteceu o 8 de janeiro e no 8 de janeiro aparentemente teve uma conveniência, né, ali do Gonçalves Dias, do Flávio Dino e tal. Ou seja, de certa maneira eles deixaram a coisa acontecer. Por algum motivo, eles não deixariam a coisa acontecer sem razão nenhuma. Então eles deixam a coisa acontecer, eles vêm com esse projeto, surge o negócio dos assassinatos na escola, então tem essa contingência trágica aqui no Brasil, algumas crianças foram mortas nas escolas. Aí aparece isso, aí vai os ministros de Lula e fala, é a questão da rede social, precisa regular a rede social, precisa regular a rede social. Aí junta isso da criança, junta o negócio do 8 de janeiro, aí faz uma grande maçaroca argumentativa e vai enfiando para regular a rede social. O que eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte fato. Os bolsonaristas que não estão fazendo nada de efetivo, eles não vão existir. Essas pessoas, elas não enxergam isso? Essas pessoas acham que daqui a 6 anos, 8 anos, elas vão existir. Elas não vão. Se essas coisas passarem todas, essas pessoas vão sumir. Eu sei que parece, sempre que eu falo assim, vai sumir, parece uma coisa muito fora da realidade. Não vai sumir, tal. Vai sumir. Vocês já ouviram falar de um cara chamado Marcelo Reis? Marcelo Reis. Marcelo Reis, meus senhoras e senhores, era um dos caras mais famosos da direita brasileira nos anos de 2015 e 2016. Era um cara muito grande nas redes sociais. Eu o conheci pessoalmente, o Ian também. Ele pedia dinheiro, assim, ele chegava lá, pedia dinheiro para os apoiadores dele, vinha, sei lá, 10 mil, 20 mil na hora. Ele era gigante, ele tinha uma página enorme, era um cara conhecido, rodava o Brasil todo, ia pra lá e pra cá, enfrentava o PT, batia nos petistas, tomava porrada do PT. O cara era uma estrela. A audiência dele sozinho era maior do que a da Veja no auge, na internet. Exatamente. A página dele, que era o Revoltados Online, era maior do que a página do MBL, bem maior, muito consideravelmente. Alguém sabe quem é Marcelo Reis hoje? Ninguém sabe quem é o cara. O cara sumiu. O cara foi de uma celebridade para um nada, muito rapidamente. Joyce Hasselman, muita gente ainda sabe quem é Joyce Hasselman. Sabe quem é Joyce Hasselman? Pelo seguinte, pelo efeito do conhecimento ainda. Daqui a 3 anos, meu amigo, Joyce Hasselman já foi. As pessoas vão falar, você vai falar assim, Joyce, o que é? Quem? Uma mulher lá atrás, foi lá, quem era? Deputada. Tem alguém mais recente, né? Alan dos Santos, ele perdeu as redes. Alan dos Santos. Alguém fala em Alan dos Santos? Não. Quem que fala em Alan? Ninguém. Essa galera nova que vai chegar, essa galera ainda sabe. Agora eu vou dizer, vocês não sabem mais quem é Marcelo Reis. Sim, não sabem mais. O nosso público não sabe mais quem é Marcelo Reis. Pois bem, o nosso público, caso, enfim, a gente também não seja levado no roldão, né? Mas se a gente permanecer aí, o nosso público daqui a 3 anos não vai saber mais quem é Alan dos Santos. Vai ser uma referência muito antiga, de pessoas que acompanharam o News há muito tempo atrás e tal. Mesma coisa com a Joyce. E o que eu estou dizendo é o seguinte, todo esse pessoal, caso seja prejudicado de forma essencial nas redes, vai sumir. Todo mundo vai sumir. A gente pode sumir. Sumir, tipo, hoje tem, sei lá, 21 pessoas que entraram no clube. Se você tiver redes prejudicadas, pode ser que tenha entre uma pessoa. Ou ninguém. Ou não tem audiência nenhuma. Ou as redes todas, sei lá, caiam. Por exemplo, se você pega aqui
MBL, você derruba a rede do Guto. Derrubou a rede do Guto, acabou. O mandato do Guto, ele vai existir, tá, enquanto ele tá no mandato. Depois, quando ele for se reeleger, ele não se reelege mais pra nada. É fim de jogo para o Guto, é game over pro Guto. Todos esses candidatos agora, os porta-vozes que a gente quer lançar e tal. Tirou a rede social desses caras, acabou pra eles. Sim. É zero. Zero é zero. É fim. Acabou a carreira. O cara sumiu do mundo. Entendeu? Não é mais ninguém. Então, assim, me surpreende. Me surpreende, não. Isso não me surpreende. Mas, assim, me deixa um pouco indignado que os bolsonaristas não estejam se matando pra resolver esse problema. Porque não é uma coisa assim, evanescente, coisa vaga. É uma coisa que diz respeito à própria carreira política dos caras. É porque no Brasil tem dois modos de se eleger, né? Ou você se elege com voto de opinião, redes sociais, ou você se elege com emendas e com dinheiro. Mas eles não têm emendas e dinheiros, eles não sabem usar. Eles têm agora porque eles são parlamentares, depois que eles deixam de ser parlamentares. Eu acho que muitos parlamentares se tornam parlamentares com certo encanto de que agora eles terão acesso a emendas ilimitadas, que são as benditas emendas do relator, que foram criadas durante o governo Bolsonaro e agora permanecem do governo Lula, e que isso providenciará votos mágicos aí, que vêm com todo esse dinheiro. Eu acho que passa muito isso pela cabeça das pessoas que não têm a devida preocupação. E outro ponto que passa também é a falta de compreensão com relação à relevância dos temas. Né? Ao que fazer. Sabe, a orientação para ação, a estratégia, pensamento, sabe, tático, político, do qual é a ação efetiva. Eu acho que o bolsonarismo e a oposição que nós temos não possui essas qualidades. Obrigado por ter assistido esse incrível corte no canal Cortes do MBL. Já aproveita, se inscreve aqui no canal e divulga para seus amigos. E se lembre, todo dia nós vamos ter mais cortes vindo de onde? Do nosso canal de lives. Nós temos uma live à tarde no canal vermelho e uma live à noite, que é o famoso MBL News. Se inscreve lá também e assista. Dê força para quem traz verdade e inteligência numa política tão rasa hoje em dia.